Ok? Então, voltando, né? Dando continuidade à nossa resolução de questões, nós vamos agora para a questão número 11, tá? Ela é do Enem. Vocês sabem o que é PPL? Pessoas privadas de liberdade. São os irmãozinhos que estão encarcerados. Eles têm um Enem próprio deles. A data é diferente, o Enem é diferente, mas o conteúdo é o mesmo, tá? De 2019, tá certo? Então diz o seguinte: recentemente, um grupo de biólogos descobriu um animal que vive em uma região extremamente árida, sublinha árida aí, no território brasileiro, tá? Então, falou que descobriu um animal que vive numa região extremamente árida. O que é extremamente árido? Né? Estresse hídrico, sem água, seco e tal, tá? Fizeram a coleta do sangue e da urina desse animal e observaram que sua urina apresentava uma concentração hipertônica. O que é hipertônico? Bastante concentrada em relação ao sangue. Então, a urina desse camarada era mais concentrada do que o seu sangue, tá? O que é a urina? A urina é o plasma, né? O sangue que foi filtrado e passou o plasma ali. Então, a urina está mais concentrada do que o sangue. Sangue formado pelo plasma e pelos elementos figurados. E esse animal, com essa urina bastante concentrada, vive em um ambiente bastante seco. Então, ele urina pouco mais concentrado, né? Que adaptação esse animal lhe permite viver na região citada? Diminuição da transpiração, eliminação de fezes hidratadas, predominância de hábitos diurnos, quando o sol está muito quente, eliminação de muita água na urina. Olha como tem coisas absurdas, né? Fala que a urina é bastante concentrada e está dizendo que elimina muita água. Excreção de amônia como produto nitrogenado, certo? No seco, mijar amônia, vou te contar, né? Então, tem duas aqui que não tem muita coisa a ver. Diminuição da transpiração, eliminação de... Vai defecar bastante pastoso, perder água nas fezes. Predominância de hábito diurno, sair quando o sol está mais quente. Então, qual adaptação evolutiva baseado no enunciado permitiu esse animal viver nessa região? A diminuição da transpiração, quando diminui a sudorese, aumenta a diurese. Nesse caso aqui, como é muito frio, como é muito quente, essa urina sai bastante concentrada. Ok? Aí uma questão que envolve a evolução com a fisiologia. Tá bom? Unicamp 2019, também não se assuste com o tamanho da questão. Galera, quanto maior for enunciado, mais informação tem para você, tá? O duro é aquela questão, o que é isso, o que é aquilo, que não traz nenhuma informação para você. Então, vamos lá. No ano de 2015, foi descrito o fóssil de um réptil que viveu há 150 milhões de anos, onde hoje é a região nordeste do Brasil. Tá? Conforme ilustra a figura, essa figura aqui embaixo, tá? A seguir, esse animal apresenta corpo alongado, com muitas vértebras e costelas, e membros anteriores e posteriores reduzido. A setinha indica a região ampliada no canto inferior esquerdo. Aqui, ó. Aumentaram um pouco aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá? Aqui, ó. Tá? Os membros atrofiados. Por sua anatomia peculiar, corpo alongado com muitas vértebras e costelas e com membros atrofiados, um grande debate teve início sobre a posição que esse animal deveria ocupar na árvore da vida, aquela árvore do Darwin lá. Sabe-se que os lagartos, que geralmente têm membros, e as serpentes são seres ápodes, sem patas, que vivem atualmente, têm um ancestral comum. Sendo assim, o organismo ilustrado na figura, olha que beleza, o cara já te dá a resposta aqui, não falei para ti?
para tu não se assustar com o tamanho do enunciado e não pode ter preguiça de ler, tá? Vamos ver, vocês vão ver como uma questão que assusta muita gente, tem preguiça de ler, mas não é o caso de vocês, é muito fácil. A. Não pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, pois a perda dos membros anteriores e posteriores levaria a um prejuízo à vida do animal e a evolução resulta apenas em melhoria do organismo. Será que é isso? Lá em cima fala uma coisa, aqui está falando outra. B. Não pode pertencer à linhagem evolutiva da serpente, pois a evolução é gradual e incapaz de gerar mudança drástica na morfologia de um ser vivo, como a perda dos membros anteriores e posteriores. C. Pode permanecer a linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum com os lagartos possuía membros depois perdidos por processo evolutivo, originando as serpentes ápodas ou atuais. Opa! D. Pode ser um fóssil de transição, pois os ancestrais das serpentes que não utilizavam seus membros com tanta frequência sofreram atrofia desses membros, deixando de transferir tal característica para os seus descendentes. O que essa D está falando? Uso e desuso, lamarquismo. Então, qual a alternativa que é correta aí, galera? Está vendo? A própria enunciado já deu a resposta, né? Pode pertencer à linhagem evolutiva das serpentes, sendo que seu ancestral comum ao lagarto possuía membros, depois perdidos por processo evolutivo, originando as serpentes ápodas atuais. Beleza? Então, é desse jeito, tá? Ah, isso é um textão, isso aqui é uma Bíblia, tenho muita preguiça de ler, tá? Tem gente que tem preguiça de ler, mas não é só vocês, com certeza. 13, é o número de sorte. 13ª questão, 2019, lá do Ceará. Tá? De acordo com a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, a unidade evolutiva é quem? O indivíduo, pois seu genótipo se altera ao longo da vida e a seleção natural atua sobre genes ou características genéticas de forma isolada. É a população? Pois seu conjunto gênico pode mudar em sucessivas gerações e tais mudanças podem ocorrer por fatores como mutação e recombinação gênica. Está falando de neodarwinismo. Falou de neodarwinismo, tem que falar do quê, gente? De hereditariedade, aquela coisa que o Darwin não soube responder. C. A comunidade, pois engloba conjunto gênico de diferentes populações e incorpora o conceito de seleção natural à teoria darwinista. Tá? A unidade evolutiva. Comunidade é formada por um conjunto de populações diferentes. D. O ecossistema, pois engloba o conjunto gênico de diferentes comunidades e incorpora o conceito de recombinação gênica à teoria darwinista. O ecossistema é formado por seres vivos e não vivos. Será que é isso? Então, qual a alternativa melhor aí? É a alternativa B. É a população que é a unidade evolutiva, tá? Por quê? Porque o conjunto gênico pode mudar, o meio atua sobre aquela espécie e vai selecionando os mais aptos e eliminando os menos aptos. Os mais aptos têm mais chance de atingir a fase adulta. Atingindo a fase adulta, eles podem conseguir se reproduzir e transmitir essas características, esses genes, para a próxima geração e assim a frequência gênica vai aumentando. Tá? Então, reforço aqui mais uma vez, não vão confundir a variação lenta e gradual da frequência gênica pela seleção natural com a variação repentina de uma frequência gênica pela deriva genética. A deriva genética é ao acaso. Ela não escolhe aquilo que vai deixar o indivíduo mais apto ou menos apto, é ao acaso. A seleção natural escolhe o que torna mais apto. 14ª questão, também lá do Ceará. Como a gente procurou questões mais recentes, o Ceará sempre tem mais questão recente que dá para a gente aproveitar, tá? Não é o nosso modelo com 5 alternativas, mas o que vale aqui é a nossa revisão. A especiação é a denominação para um conjunto de processos que dão origem a novas espécies, certo? A especiação geralmente aqui, ó, esse geraldino é próprio da biologia, tá? Para a gente não incorrer em erro. Envolve o desenvolvimento de barreiras de isolamento reprodutivo, que podem ser pré-zigótico ou pós-zigótico. Opa, então ele está falando aí de um conceito, tá?
Ele define o que é especiação, conjunto de processos que dão origem a nova espécie. Depois ele diz o seguinte: a especiação geralmente envolve desenvolvimento de barreira de isolamento reprodutivo. Vamos lembrar aqui a forma mais comum de especiação. Qual é o primeiro passo? Isolamento geográfico. Depois, aquela população que ficou isolada vai sofrer mutação, recombinação gênica, vão surgir novas características. Quem vai atuar sobre a variabilidade genética é o meio, fazendo a seleção natural. Com o decorrer do tempo, esses indivíduos vão se modificando. Se você olhar, parece que não é da mesma espécie de onde ele veio. A gente chama de subespécie, ou raça biológica. Tá? Isso vai se agravando, o efeito das mutações, da recombinação gênica, da seleção natural no indivíduo, vai fazendo uma transformação, uma modificação no DNA dele, a ponto dele não reconhecer mais seu ancestral como sendo da mesma espécie, que a gente chama de isolamento reprodutivo. Nesse momento, ele constitui uma nova espécie. Tá? Então, o isolamento reprodutivo, ele pode ser pré-zigótico ou pós-zigótico. Pré-zigótico está falando antes de formar o gameta, ou antes de formar o zigoto. Tá? Então, são mecanismos que as duas espécies desenvolvem para que o gameta de um não se encontre com o outro. Por isso que é pré-zigótico. Por exemplo, amadurecimento sexual do macho diferente da fêmea, tá? Altura, tamanho da genitália, tudo isso é para evitar que tenha forma enquanto de zigoto. É uma barreira pré-zigótica. E tem o mecanismo pós-zigótico, forma o zigoto. Só que esse zigoto ele não avança, ele não vai se tornar um indivíduo adulto fértil. Tá certo? Então vamos lá. O que ele está perguntando? São tipos de mecanismo de isolamento reprodutivo pós-zigótico. Isolamento sazonal, época. Isolamento etológico, comportamento, a corte. Né, o cortejamento. O isolamento mecânico. É isso que é o pós-zigótico? Não. Isso é pré-zigótico. Isolamento sazonal. Isso aqui é pré-zigótico. Inviabilidade do embrião. Aqui poderia ser pós-zigótico, porque formou o embrião. Fertilidade, poderia ser, mas o isolamento sazonal. Mortalidade zigótica. Opa, formou o zigoto, mas ele morreu. Inviabilidade do embrião. Opa, o embrião não se desenvolve. O embrião se desenvolve, mas o híbrido é estéril. Ele não vai conseguir, o caso do burro, da mula. Tá? Vamos ver a letra D. Mortalidade zigótica. Beleza. Inviabilidade do embrião. Beleza. Incompatibilidade anatômica? Não, isso aqui é pré-zigótico. Então, qual é a alternativa correta? Letra C. Tá? Então, os outros todos que tem aqui, e aqui, por exemplo, é pré-zigótico. Isolamento sazonal, isolamento etológico, isolamento mecânico. Isso aqui é pré-zigótico. A incompatibilidade anatômica, pré-zigótico. Mortalidade zigótica e inviabilidade do embrião, pós-zigótico. Isolamento sazonal, pré-zigótico. Inviabilidade do embrião, pós. Fertilidade, pós. E aqui eu já falei para vocês, tá? Fica bem claro isso aí. Pode ter o isolamento reprodutivo, pré-zigótico e pós-zigótico, tá? 15ª questão. Enem também lá do pessoal que está privado de liberdade. A principal explicação para a grande variedade de espécies na Amazônia é a teoria do refúgio. Eita. Nos últimos 100 mil anos, o planeta sofreu vários períodos de glaciação, em que as florestas enfrentaram fases de seca. Dessa forma, as matas expandiram-se e depois reduziram-se. Expandiu, depois reduziu. Nos períodos de seca prolongado, cada núcleo de floresta que ficava isolado do outro. Então, os grupos de animais dessas áreas isoladas passaram por processos de diferenciação genética. Já conversei com vocês lá atrás sobre isso, tá? Cada um num ambiente diferente, então passando por pressão seletiva diferente. Muitas vezes se transformando em espécies, processo de especiação aqui. Ou subespécies diferentes das originais.
Então, veio de uma original, está se tornando diferente, tá? E das que ficaram em outros refúgios. Disponível, ambiente, tal, fala aqui quando foi e tal. O principal processo evolutivo relacionado no texto é o quê? Anagênese, coevolução, evolução alopátrica, evolução simpátrica, convergência adaptativa. Certo? O que está acontecendo aqui? Tá? Então, a evolução alopátrica é aquele tipo de evolução onde não precisa ter uma barreira geográfica para dar origem a novas espécies. Então, o processo de especiação alopátrica, coloquei aqui um lembrete para vocês, envolve o isolamento geográfico da população, diversificação genética, seleção natural diversificadora, isolamento reprodutivo, levando à formação de novas subespécies ou espécie a partir de um ancestral comum. Tá? Aliás, eu falei que não tinha isolamento geográfico. Mentira, essa é a simpátrica. A alopátrica tem o isolamento geográfico, a barreira, porque ficou aqui, fala que ficou isolado, né? Os núcleos ficarem isolados, é o isolamento geográfico. Perdão, tá? Então, alopátrica quando tem o isolamento geográfico, simpátrica quando não tem isolamento geográfico. O que é anagênese, professor? É o processo de evolução progressiva que ocorre no interior de uma espécie. Então, vai gradativamente passando, chama de anagênese. Qual a evolução? Já expliquei para vocês, né? O que é? A evolução simpátrica é a evolução onde não tem o isolamento geográfico, tá? E convergência adaptativa é quando seres de origem biológica diferente migram para o mesmo meio, caso da baleia, da tartaruga, do jacaré e tal, e passam por um processo, uma pressão seletiva semelhantes, ficando muito parecidos anatomicamente, tá? Morfologicamente. Décima sexta questão, tá? Estamos quase concluindo, certo? Nossa meta aqui. É de 2018, fase 3 também de um seriado, lá do Pernambuco, Universidade de Pernambuco. Existem, é Pernambuco? É. Acho que é. Pelotas, perdão. Existem 3 tipos de pirâmides que representam a relação entre os níveis tróficos de um sistema. Pirâmide de energia, pirâmide de biomassa, pirâmide de número. Já fizemos uma questão sobre pirâmide de número, lembra? Lá da árvore, com o pulgão, joaninha e pássaro, né? Sabendo disso, assinale a alternativa que melhor representa a pirâmide de biomassa da cadeia alimentar marinha. Então, gente, quando a gente resolveu lá de número, eu falei para vocês que aquilo era exceção. Não, a exceção é essa aqui, ó. Cadeia alimentar marinha, tá? E lá era número, aqui é biomassa. Então, quem é que mantém a vida no ambiente marinho? São os fitoplânctons, as algas fotossintetizantes, que servem de alimentos para os zooplânctons, certo? Ao se comparar a biomassa do fitoplâncton com do zooplâncton, por unidade diária, né, de volume no caso, se verificou que a biomassa dos fitoplânctons era muito menor dos zooplânctons. Ou seja, tinha muito mais boca, né, a massa de quem come é maior do que a comida. E a preocupação é, por que não acaba os fitoplânctons? É porque os fitoplânctons se reproduzem muito rapidamente. Então, aonde aqui nessas 5 alternativas, tem uma aonde o produtor é bem menor do que o consumidor primário. Aqui não é muito menor, né? Aqui sim. Aqui você tem o fitoplâncton, aqui o zooplâncton. Aqui tem mais fitoplâncton do que zooplâncton, não é? Marinho não é assim. E aqui está mais ou menos igual a essa aqui. Então, essa alternativa aqui, vou analisar só essas 2 partes aqui, tá? Já dá para a gente perceber que aqui a alternativa correta é a letra B. Por quê? Por que não acaba essa biomassa de fitoplâncton? Porque eles se reproduzem muito rapidamente. Ok? Questão número 17, tá? Diz o seguinte, outra vez uma questão bastante informação. Aqui é uma parte do texto, né? Vocês sabem disso, né? Essa é a norma do ABNT. O bioma Mata Atlântica
é uma faixa que acompanha o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o sul do Brasil. A maior diversidade da América do Sul está presente nesse bioma. Vivem na Mata Atlântica. Olha só que isso em 2017, tá? 20 mil espécies de plantas. 7,2% do total de planta do planeta. Muita coisa. 263 espécies de mamífero. 5,2% do total do planeta. 963 espécies de aves. 9,5% do total do planeta. 475 espécies de anfíbio. 8,6% total do planeta. 306 espécies de répteis, 3,7% do planeta. E 350 espécies de peixe de água doce, 3,1% do planeta. Aproximadamente 120 milhões de brasileirinhos vivem na porção do território correspondente à área original desse bioma, tá? Hoje, a Mata Atlântica é o segundo bioma mais ameaçado do mundo, só perdendo para a Floresta Amazônica. Arquidiocese de Florianópolis, março de 2017, tarará, tarará. De acordo com o tema, analise as afirmações a seguir e marque V para as verdadeiras e F para as falsas, e assinale a alternativa com a sequência correta. Tá? 1. O mangue é uma região de transição entre os ambientes terrestres e marinhos, localizado entre as margens das baías, desembocadora de rios, não, tem a ver com rio, ocorrendo exclusivamente em regiões de clima subtropical. Esse exclusivamente aqui é terrível, né? Acho que é falso. A mata de araucária é típica do clima subtropical, com estações definidas, flora com predomínio de pinheiro do Paraná e fauna composta de coatis, cão do mato, pica-pau, gralhas azul, entre outros. Bom, parece boa. No bioma Mata Atlântica, a fauna possui muitas espécies endêmicas, ou seja, encontrada apenas nesse ecossistema. Entre os animais desse bioma estão tamanduá, tatu canastra, onça-pintada, lontra e mico-leão. Também está interessante. O potencial biótico reprodutivo é a capacidade do indivíduo de uma determinada espécie crescer em condições ideais de espaço, alimento, temperatura, por exemplo. A matéria circula no ecossistema sempre do meio abiótico para o meio biótico. Lembra lá do ciclo biogeoquímico? Será que é verdade? Então vamos lá analisar as questões. Então, a primeira é falsa. Por que é falsa? Por causa desse exclusivamente aqui, também tem tropicais. Tá? A segunda, então tem tropicais e subtropicais. E rios e litorais atingidos. A mata de araucária, tá certo? Verdade isso aqui. Tá? Lembra lá do pinheiro, da araucária e da gralha azul e tal. Mata Atlântica possui muitas espécies endêmicas. Verdadeiro, esses animais são lá dessa endêmica, só tem naquele lugar. Potencial biótico ou reprodutivo, falso, né? Não é do indivíduo, da população crescer em determinadas condições. E a matéria não circula só de uma direção, a matéria é cíclica e constante. Quem é acíclica é a energia, ok? Então ficamos com a alternativa A. Questão 18, da Unicamp, temos o seguinte. Um estudo mostrou que na localidade A, aqui, ó, aqui é a cidade de Panamá, aqui é o Panamá, aqui é o canal e aqui é B. Tá? Um istmo aqui. Então vamos lá. São encontradas 7 espécies de camarões pistola. Na localidade B são encontradas outras 7 de espécies, sendo que cada espécie do local A tem uma espécie irmã correspondente no lado B. Espécies irmãs são espécies originadas de um mesmo ancestral comum, recente. Então, está dividido ali por isso aí, né? Então, o que é? Já que ele está falando que tem um ancestral comum, isso aqui funcionou como uma barreira o quê? Barreira
física, geográfica, né? O processo de especiação. O que é correto afirmar aqui? O canal do Panamá permitiu que camarões-pistola migrasse de A para B, adaptando ao novo ambiente, diferenciando-se e originando nova espécie semelhante à do lado A. B. Vulcões expeliram substâncias mutagênicas durante o terciário, que aumentou a variabilidade genética do camarão-pistola, originado na espécie irmã na área oceânica A e B. Ah, então, está dizendo aqui que a mutação veio para ajudar. É isso? A mutação não ajuda nem atrapalha. Né? Quem vai dizer isso é o meio. O Istmo do Panamá interpôs uma barreira geográfica, já cantei a bola para vocês, formando 2 grupos isolados para cada espécie ancestral que puderam então se diferenciar, originando espécies irmãs no oceano A e B. D. O impacto de um asteroide no final do Cetáceo levou a uma extinção em massa, fornecendo as condições para a radiação adaptativa dos camarões-pistola, com consequente formação de espécies irmãs. Né? Então, aí, já falei para vocês do isolamento, isolamento geográfico. Passando para a nossa penúltima questão, Unigran Rio, Medicina 2017. Nos ecossistemas existe um fluxo de energia, acabei de falar para vocês, né? E de nutrientes, matéria com elos interligados de uma cadeia alimentar. Nelas, os elos são chamados de níveis tróficos e inclui os produtores, os consumidores, primário, secundário, terciário, etc., e os decompositores. Em um ecossistema aquático, como uma lagoa, por exemplo, imagem é do lado, poderíamos estabelecer as seguintes afirmações, exceto, ele quer errada. Então, vamos ver aqui. Quem é que é o produtor? A planta, no fundo aqui. Quem é que se alimenta dessa planta? A setinha está apontando para o caramujo. Quem é que se alimenta do caramujo? O lambari. Quem se alimenta do lambari? Peixes maiores. Quem se alimenta do peixe maior? A ave migratória. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico. Produtor, caramujo, consumidor primário, lambari, consumidor secundário, peixe maiores terciário, aves quaternário. Ele quer errada. Flora. Quem é a flora? Produtor, composta pelas plantas da margem do fundo do lago e por algas microscópicas, as quais são os maiores responsáveis pela oxigenação do ambiente aquático e terrestre. A esta categoria, formada pelas algas microscópicas, chamamos de fitoplâncton. Está certo isso? Ele quer errada. Fauna, são os animais. B, letra B, alternativa B. Consumidor primário, composto por pequenos animais flutuantes, zooplânctons, caramujo e peixes herbívoros, se alimenta de vegetais. Todos se alimentando diretamente de vegetais. Todo consumidor se alimenta do produtor, caso herbívoro. Ele quer errado, essa aqui está certa. C. Consumidor secundário são aqueles que se alimentam do nível trófico anterior, ou seja, peixe carnívoro. Não, consumidor secundário se alimenta do consumidor primário, peixe herbívoro. Tá? Inseto, cágado, etc. Isso aqui está errado. Vamos ver a D. Consumidor terciário. Aves aquáticas são os principais componentes da categoria alimentando-se dos consumidores secundários. Então, quem se alimenta do consumidor secundário, consumidor terciário. Está certo. Consumidor quaternário. Essa categoria não pertence nem à flora nem à fauna, alimentando-se, no entanto, de restos desse... Não. Essa categoria não pertence, tal. Consumidor quaternário. E aqui está certo, consumidor primário, pequeno animal, caramujo, peixe, está certo. São aqueles que se alimentam... ou seja, aqui está certo, eu li errado, na C. São aqueles que se alimentam de nível trófico anterior, ou seja, peixe carnívoro. Sim, peixe carnívoro se alimenta do peixe herbívoro, está certo, ok? Então, errada aí é a letra E, que está falando que não pertence a nenhum nível trófico quaternário. Nós vimos aqui que a ave é quaternária, tá? E, concluindo, meus amigos, mais um gráfico, tá? Um gráfico interessante. Esse gráfico tem no livro de vocês, se não me falha a memória, tá? Já caiu no Enem, essa aqui é da Universidade Estadual FS. Não lembro. Bom, o gráfico ilustrado
apresenta 3 curvas gerais de sobrevivência para diferentes espécies de organismos, tá? Então, organismo A, organismo B, organismo C. Os organismos que apresentam a curva A, B e C, respectivamente, são rato, tartaruga, seres humanos, ostra, ser humano, tartaruga, seres humanos, ostra, tartaruga, tartaruga, camundongo, ser humano, camundongo, galinha, tartaruga. Vamos ver aqui. A, ele quer respectivamente. A, nasce muitos. Olha aqui, nasce no começo tem muitos. Mas o que vai acontecendo? Há uma queda vertiginosa e tem poucos adultos vivendo. Tá? Tempo de vida mais longo, mas com poucos adultos. Isso é com rato, com ostra, com ser humano, com tartaruga ou com camundongo. Tá? B. Nasce muito. Há mais ou menos uma estabilidade na vida adulta aqui. E chega até aqui com um número bastante grande. E C. Nasce muito, sobrevive bastante na fase adulta. E vai caindo o número de indivíduos conforme vai envelhecendo. Certo? Quem é que vocês vão escolher aí? Então, a alternativa correta, tartaruga. Nascem muitas tartarugas na praia, mas para chegarem no mar, há uma luta, né? De cada 1.000, 10 chegam no mar, das 10 que chegam no mar, uma chega à fase adulta. Certo? B, camundongo, nascem muitos, mas aí vão morrendo pela competição e alguns poucos chegam à fase adulta. E quem nasce muito e tem muito sobrevivência hoje, né? Os adultos vão sobrevivendo, mas vai diminuindo o número de indivíduos conforme vai envelhecendo, pelo menos na maioria dos continentes. Ok? Então, dessa forma, a gente fechou aqui com vocês uma revisão, digamos assim, né? De exercícios de vestibulares de vários locais do Brasil, né? Enem, vestibulares, processo seriado, tá? Do livro 1. Peguem lá o livro 1 de vocês, tá? Na frente 2, especificamente da frente 2. E o conteúdo é de lá. Essas questões a gente pegou de fora, tá? Trouxe para vocês questões diferentes daquelas que estão no livro. E aula sim, aula não. Uma aula vai ser bateria de exercício, a aula seguinte é conteúdo, a outra aula bateria de exercício, que a gente vai resgatando, então, os conteúdos dos livros que já foram entregues para vocês ou que a gente já ministrou aula, tá? Fica aí a nossa recomendação, né? Que vocês continuem, né, com o mesmo foco que estavam, na medida do possível, né? Que a gente sabe que a situação está complicada, de não estar tendo aula presencial, né? Muito diferente. E qualquer dúvida, nos procurem para tirar, né, essas dúvidas, sanar essas dúvidas, e para qualquer outra coisa a gente está à disposição de vocês, como sempre, ou lá na plataforma, ou pelos grupos, aonde for, a gente está aqui para ajudar vocês a conseguir atingir o objetivo. Na próxima aula a gente continua com a nossa botânica, dando uma introdução à histologia vegetal. Beleza? Fiquem em casa, fiquem bem, se cuidem e cuidem dos seus. Até a próxima. Falou, galera!